meus lindos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Preparados para aprender biologia? Se vocês não estiverem, eu vou ajudar vocês com isso. Hoje vocês vão sair no final dessa aula experts em lipídios. Então, meus lindos, sempre que a gente vai começar com conteúdo novo, um nome diferente, a gente pergunta, mas professor, o que são esses lipídios? Aí a gente tem esse conceito aqui no quadro que diz são hidrocarbonetos apolares. Mas professor, o que é um hidrocarboneto? O que são hidrocarbonetos? Calma, gente, eu explico. Hidrocarbonetos nada mais são do que substâncias longas que são formadas por carbono e hidrogênio. Professor, e apolares? O que são apolares? São aquelas que não têm polos? Não, nada disso. São substâncias hidrofóbicas. Professor, lá veio o senhor com esse nome. Hidrofóbicas, um outro nome estranho. Gente, uma substância hidrofóbica é só lembrar do Cascão da Turma da Mônica. Aquele que não gosta de água, que não toma banho. Ou aquele seu coleguinha que só banha aos sábados. Então, uma substância hidrofóbica nada mais é do que uma substância que não tem afinidade com a água, que tem medo da água, que não gosta da água. Então, isso significa dizer que os lipídios eles são insolúveis em água. Certo? Eles são solúveis em solventes orgânicos, como álcool, éter, etc., mas são insolúveis em água. Professor, e as funções? Quais são as funções dos lipídios? Gente, os lipídios têm várias funções. Como a gente pode ver aqui que está escrito no quadro, vamos lá. Eles têm a função de armazenamento de energia. Gorduras e óleos têm a função de armazenar energia no nosso corpo. Formam também as membranas celulares. Os fosfolipídios, eles formam as membranas celulares que estão presentes nas nossas células. Os carotenoides são pigmentos encontrados nos vegetais que participam da captação de luz no processo de fotossíntese. Hormônios e vitaminas, né? Nós temos os esteroides e substâncias pequenas como as vitaminas que têm funções específicas de regulação no nosso organismo. Isolante térmico e elétrico. Professor, como assim? Isolante térmico e elétrico? Sim. Isolante térmico. Os animais que vivem em locais frios, eles têm capas de gordura que envolvem o seu corpo. E essas capas de gordura dão a eles um isolamento térmico. Professor, e o isolamento elétrico? É igual um fio. Você tem um fio, ele tem uma capa de plástico, né? Para que serve essa capa, professor? Para isolar a condução de energia que passa por esse fio. Beleza? Professor, mas e nos seres humanos, nos nossos neurônios, nas células nervosas, a gente tem também essa capinha formada de lipídio que vai impedir que os impulsos nervosos se percam no seu trajeto. Então, ele tem essa função de isolamento elétrico. E aí, finalmente, a gente tem as ceras, né, que são tipos especiais de lipídios que ficam na nossa pele. E elas protegem a pele, os pelos e as penas, aquelas penas de aves que não molham, ou aqueles pelos de mamíferos aquáticos que não molham, animais que vêm próximos à água, não molham por quê? Porque essas penas são protegidas, esses pelos são protegidos por um tipo especial de lipídio que são as ceras. Então, gente, agora vamos falar dos tipos específicos de lipídio. Nós já sabemos que os óleos e as gorduras têm a função de armazenar energia. Ah, professor, então é por isso que quando a gente come muito a gente fica gordinho. Exatamente. Todo o carboidrato que você ingere, ele é convertido em gordura e essa gordura é armazenada no nosso corpo. Mas vamos deixar isso de lado e vamos falar agora um pouquinho da estrutura. Professor, como é que é a estrutura de um triglicerídeo? Triglicerídeo, professor, o que é isso? O triglicerídeo é o nome dado aos óleos e gorduras, ou também são chamados de lipídios simples. Mas, professor, por que ele é chamado de triglicerídeo? Simples. Olhe para o quadro. Aqui a gente tem uma molécula de glicerol e aqui a gente tem 3 moléculas de ácidos graxos. Basicamente, um triglicerídeo é formado por um glicerol e 3 ácidos graxos. Professor, como é que eles se ligam? A reação acontece da seguinte forma. O grupo hidroxila, que é esse OH do glicerol, reage com o grupo carboxila, que é esse grupo aqui, COOH, do ácido graxo. Eles se ligam por um tipo de ligação chamado ligação éster. Esses óleos e gorduras, eles têm uma peculiaridade. As gorduras, elas são sólidas na temperatura ambiente. Já os óleos são líquidos na temperatura ambiente. Mas, professor, por que isso acontece? Simples, por causa disso aqui. As insaturações e saturações. As gorduras são formadas por ácidos graxos saturados. Professor, o que é isso? É um ácido graxo que não tem ligação dupla, como vocês podem ver aqui, ó.
certo? Então, por ele ser saturado, ele vai formar cadeias longas que vão ser bem compactas. Pensem numa caixa cheia de lápis. Seria mais ou menos assim o ácido graxo saturado. Então, por esse motivo, ele é sólido na temperatura ambiente. Já os óleos, eles vão ser formados por ligações duplas, ou ácidos graxos insaturados. Esses ácidos graxos insaturados, vocês veem que ele tem uma leve dobra, ou seja, por causa da insaturação ou da ligação dupla, ele vai dobrar. Pelo fato dele ser dobrado, ele tem dificuldade em se alinhar com as gorduras saturadas. E aí ele vai ter cadeias curtas e, consequentemente, ele vai ser líquido na temperatura ambiente. Tá vendo como é importante a gente saber desses detalhes para saber por que óleos e gorduras são sólidos ou líquidos na temperatura ambiente? Professor, e aqueles tais fosfolipídios que o senhor falou lá no começo? Então, os fosfolipídios, eles são moléculas especiais. Por quê, professor? Porque eles formam as membranas biológicas, as nossas membranas celulares. E assim como os triglicerídeos, eles também têm os 3 ácidos graxos com glicerol. Professor, mas então o que é que torna esse fosfolipídio especial? Olha para cá, fósforo. Olha para cá, fosfato. Esse fosfolipídio ele tem um grupamento fosfato na sua cadeia, o que faz com que ele tenha uma porção que é hidrofílica. E essa porção hidrofílica, logicamente, como você já sabe, tem afinidade pela água. Exatamente, professor, ela tem afinidade pela água. E é isso que torna ela especial. Então vamos ver o que é que acontece. Aqui a gente está vendo uma membrana biológica. E qual é a peculiaridade dessa membrana? Bom, esses fosfolipídios eles vão ter essa extremidade que tem um grupamento fosfato, que tem uma carga negativa e, consequentemente, se torna hidrofílico. E ele vai ter essa extremidade aqui que continua sendo hidrofóbica. Então, o que é que acontece? Por isso que é chamado de bicamada lipídica, porque eles se organizam de tal forma que as partes hidrofóbicas ficam voltadas para dentro da membrana, onde não passa água, e as partes hidrofílicas ficam voltadas para as faces externas, para o meio intra e para o meio extracelular. Professor, e por que é isso importante? Porque isso facilita o transporte, facilita aquilo que a gente chama de permeabilidade seletiva e outras propriedades da membrana que a gente vai estudar nas próximas aulas, quando a gente for aprender sobre célula e membrana biológica. Então, gente, nem todos os lipídios seguem aquela mesma estrutura de glicerídeo, ácidos graxos, né? Triglicerídeo, glicerol, ácidos graxos. Alguns têm cadeias longas de hidrocarbonetos ou cadeias longas de carbono, hidrogênio, e são apolares. E a gente tem vários exemplos de substâncias lipídicas que são diferentes daquela estrutura tradicional que a gente viu de triglicerídeo dos lipídios simples, né? Aqui a gente chama de lipídios complexos. Professor, dê exemplos. A gente tem primeiro os carotenoides. Professor, o que são os carotenoides? Os carotenoides são pigmentos que auxiliam no processo de fotossíntese dos vegetais, né? Qual é essa substância? Ele é o beta-caroteno. Nos seres humanos, a gente adquire esse caroteno da alimentação e ele é transformado em vitamina A. Essa vitamina A ela é precursora da rodopsina. A rodopsina é uma substância que é utilizada na nossa visão. Então, esses carotenoides, eles nos vegetais têm a função fotossintética, nos seres humanos eles auxiliam no processo de visão, certo? Professor, e nos vegetais? Nos vegetais a gente tem outro exemplo, como eu coloquei aqui, né? A cor nesses vegetais, como abóbora, cenoura, tomate e esses outros vegetais que têm colorações alaranjadas, amareladas ou avermelhadas. Essa coloração se dá por conta desse pigmento chamado de beta-caroteno. Continuando falando sobre os lipídios complexos, nós temos os esteroides. Professor, mas o que são esses esteroides? A grande diferença deles é que eles têm esses anéis na sua composição química. E o mais conhecido dos esteroides é o colesterol. Aí vem aquela velha pergunta: professor, mas o colesterol ele é bom ou ele é ruim? Primeiro vamos entender a função do colesterol no organismo. Então, eles formam hormônios e eles são importantes constituintes da membrana biológica, das membranas plasmáticas que a gente já viu aqui hoje um pouquinho sobre elas, certo? Ele pode ser exógeno ou endógeno. O endógeno é aquele que é
produzido no nosso organismo. Por exemplo, o fígado ele produz o colesterol que serve de base para a formação da testosterona, que formam os sais biliares, que ajudam na emulsificação da gordura. Professor, lá vem o senhor de novo com um nome estranho, esquisito. Gente, a emulsificação das gorduras nada mais é do que a quebra das gorduras para a nossa digestão, para a absorção. Elas são difíceis de ser quebradas e esses sais biliares, que são produzidos baseados no colesterol, ajudam nesse processo de emulsificação das gorduras, para que a gente possa absorvê-las na digestão. Professor, e esse colesterol exógeno que você falou aí? Bom, o colesterol exógeno é aquele que vem da nossa dieta. Professor, onde é que a gente adquire esse colesterol? No leite, nas carnes, principalmente as carnes vermelhas, elas são ricas nesse colesterol. E aí onde reside o problema? Colesterol exógeno demais pode fazer mal ao nosso organismo, causando uma série de doenças, como por exemplo a aterosclerose. Temos ainda as vitaminas, que são moléculas pequenas que não são produzidas pelo nosso organismo. E por conta disso, nós precisamos adquirir elas da alimentação. Veja a importância da alimentação variada e saudável. Ok? Professor, mas cite exemplos dessas vitaminas. Nós temos as vitaminas A, D, E e K, que são chamadas de ADEC, certo? Vamos falar aqui da vitamina A, que é o beta-caroteno, que a gente já falou um pouquinho dela hoje. Né? A vitamina A, o beta-caroteno, é encontrado naqueles vegetais que a gente já citou aqui como exemplo, abóbora, tomate, manga, todos esses vegetais que têm essa coloração alaranjada, avermelhada, são ricas no beta-caroteno. A falta dessa vitamina, a vitamina A, no nosso organismo, ela pode causar retardo no crescimento e a famosa cegueira noturna, que é aquela dificuldade de enxergar durante a noite. Mas professor, por que isso? Nós vimos aqui já que esse beta-caroteno produz a vitamina A no nosso organismo e essa vitamina A é precursora da rodopsina. E lembra que eu falei que a rodopsina auxiliava no processo de visão? Então, a falta da vitamina A, desse pigmento rodopsina, dificulta a nossa visão. E aí, isso é um dos principais diagnósticos para você saber se a pessoa está com carência de vitamina A. Professor, e as ceras? Lembra aqueles comerciais de shampoo, que aquela mulher vê com aquele cabelão, diferente do professor, né, que não tem cabelo, é careca, aquele cabelão brilhoso e macio? Essas ceras, elas são produzidas por glândulas na nossa pele e elas têm essa função de deixar o cabelo macio e flexível. Os seres humanos, eles têm essa função. Professor, e nos animais? Veja aqueles animais que vivem em ambientes aquáticos, como mamíferos e aves, que você vê aquelas penas brilhosas, os pelos brilhosos. Então essa cera ela serve para proteger, e nesse caso específico desses animais que vivem em ambientes aquáticos, marinhos, serve para que os pelos e as penas não fiquem molhados, ou seja, ele vai isolar aquele pelo e aquela pena para que ele não molhe. Por que isso, professor? Porque as ceras são substâncias hidrofóbicas, né? Um lipídio. Professor, um outro exemplo, colmeia das abelhas. Vocês já viram aquele favo de mel? Então, esse favo de mel, ele é produzido por cera. E as abelhas que produzem essa cera. Então, meus lindos, para a gente finalizar essa aula de hoje, vamos fazer uma recapitulação. Nós vimos aqui o que são os lipídios, quais são as suas funções. Nós vimos os tipos de lipídios, os triglicerídeos ou lipídios simples, os lipídios complexos, esteróis, carotenoides, vitaminas, o colesterol. Então, nessa aula de hoje, vocês aprenderam o básico sobre lipídios e o que vocês vão precisar saber deles para fazer o Enem, para fazer os vestibulares e os concursos da vida, ok? Qualquer dúvida vocês já sabem, vão lá nos comentários, perguntem, professor, não entendi isso, professor, não entendi aquilo, com todo prazer eu vou responder vocês. Gostou do conteúdo? Dá aquele joinha, dá aquela curtida, comenta, compartilha, se inscreve no canal e toca lá no sininho para ativar as notificações, porque aí assim que todo vídeo for postado, vocês vão saber, o professor postou um vídeo novo, deixa eu ir lá assistir. Valeu!